Já cá estão os comentadores das terças-feiras na SIC Notícias. Boa noite a ambos. Boa noite. Há muito por onde pegar na semana que passou, mas se calhar propunha-vos que começássemos pela reunião do Governo com os partidos com assento parlamentar desta terça-feira, a propósito do Programa de Estabilidade e o Programa de Reformas que Portugal vai ter que apresentar em Bruxelas até ao final deste mês. A oposição saiu deste encontro com o Ministro das Finanças, enfim, sem grande otimismo, Dr. Pedro Santana Lopes. É possível encontrar entendimentos a 6 meses das legislativas ou esses entendimentos serão cada vez mais difíceis? Acho que são impossíveis, com franqueza. Não acredito que haja entendimentos em ponto praticamente nenhum a 6 meses de eleições. Apesar do que os partidos dizem que querem, se calhar, dizer a mesma coisa. Acho que não vai haver nenhum partido que diga que não quer mais investimento, mais emprego. Enfim, já o que não querem é austeridade, isso está circunscrito a uma parte do sistema partidário. Agora, nesta altura, acho que é praticamente impossível. São reuniões que têm que ter lugar. Como é que lhe dizer? Será mais provável haver discursos confluentes e convergentes nas reuniões dos líderes dos partidos com os seus parceiros europeus, se passasse as gravações, do que nas declarações fazem cá. Porque cá, quem está na oposição não pode correr o risco de estar próximo do governo. Quem está no governo gostava muito que a oposição lhe desse razão, mas é impossível. Mas a verdade é que o país não pode parar à espera de 6 meses à espera de eleições, não é? Não pode, mas... Quer dizer, eu gostaria de estar enganado. Não estou a dizer que acho isso mais saudável ou desejável, mas os partidos da oposição julgo que vão fazer tudo, mesmo que defendam eventualmente uma mesma medida, para não o deixar transparecer. É impossível. Não acredito. Hoje, se calhar, vamos falar várias vezes da velha política e da nova política. Segundo a velha política, não. Ou a política como a conhecemos, isso não é possível. Dr. António Vitorino, não há entendimentos possíveis a 6 meses de eleições? Eu podia subscrever tudo o que o Pedro acabou de dizer. Claro está, que se eu fosse oportunista dizia, olha, cá está um bom exemplo de como se tivéssemos antecipado eleições, talvez as coisas fossem mais fáceis. Mas não vou por aí, não quero tirar de esforço. Não quer dizer o que disse? Não, portanto não disse. É a única conclusão possível. Não, mas falando a sério, acho que neste momento, este é um momento importante do ponto de vista europeu, porque até aqui nós apresentávamos programas de estabilidade e crescimento que eram sobretudo macrofinanceiros. Desta vez existe o Programa de Reformas Nacionais. E o Programa de Reformas Nacionais é importante porque é o conjunto de compromissos, de substância, de orientações de política económica que os Estados se comprometem a adotar perante Bruxelas. Mas, obviamente, que não está criado nenhum espaço político para haver qualquer tipo de entendimento e, portanto, o que se vai cumprir é uma formalidade. O Governo apresentará as suas reformas e depois a oposição vai criticá-la e o povo português dirimirá essa questão nas eleições em outubro. E, porventura, dentro do próprio Governo também não há grandes entendimentos, porque a ser recuperada a redução da TSU para as empresas, lembramos-nos nós da cisão que este tema provocou na coligação. Que sentido é que faz, do seu ponto de vista, o PSD, nesta altura, vir, enfim, passa a expressão, desenterrar essa ideia? Bom, vamos lá ver. Se calhar, como o Primeiro-Ministro disse há uns dias atrás, a sua teimosia explica parte da questão, mas não toda. Mas hipoteca ou não um possível entendimento entre PSD e CDS? Sejamos objetivos. Se eu bem percebi o que está em cima da mesa, coisa que eu não tenho a certeza, mas pelo que eu me apercebi, não estamos a reeditar a cena de 2012, em que se diminuía a contribuição do patronato e se aumentava a contribuição dos trabalhadores. E esse foi o fator de conflito em 2012. Agora, também deixe que lhe diga, eu saí do governo há 18 anos. E lembro-me que há 18 anos já se discutia qual era a melhor maneira de criar confiança para que os investidores investissem e criassem emprego. Se era atuando sobre o IRC, diminuindo o imposto que as empresas pagam, se era atuando sobre a taxa social única, isto é, diminuindo os encargos que as empresas têm com os trabalhadores. E provavelmente a resposta está a algures dizendo, olha, as duas coisas podem ser importantes. O que eu não percebo politicamente, e isso é que é delicado, é que numa altura em que o IRC já está a descer, se venha adicionar a questão da baixa do TSU para os empregadores,
num ambiente onde houve um enorme aumento de imposto e nada se diga sobre o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Isto é, parece que a agenda, pelo menos do PSD, tem apenas como objetivo aliviar a carga fiscal sobre os empresários e não dá sequer um sinal de alívio da carga fiscal sobre os trabalhadores. Mas tendo a sigla TSU ficado tão marcada na memória dos portugueses, enfim, o que o Governo pode dizer também é que, enfim, nós mexemos nisto sem qualquer medo, não somos eleitoralistas. Não? Pode, mas eu estou de acordo que é Passos Coelho igual a ele próprio, ou seja... Isso quer dizer o quê? Quando chega à altura de negociar o programa com o CDS-PP, Passos Coelho põe em cima da mesa uma questão que, não sendo igual ao que foi em 2012, como António disse, mas que lhe ficou atravessado. Porque parece manifesto que acreditará na virtualidade da medida para efeitos de promover o investimento, que é verdade que carecemos muito disso. O investimento tarda em aparecer, o privado, nomeadamente. O público é outra questão. E Passos Coelho não prescinde, como passou cá para fora, de que o PSD tenha as suas próprias bandeiras. E é curioso, isto de facto o mundo está assim, mas que o PSD ponha a tónica mais do lado do, como já em 2012, um pouco do empresário, e venha ao CDS-PP, em princípio mais à direita, defender, por reticências. 2012 falar mais na defesa dos trabalhadores, mas eu sinceramente tomo isto como um sinal daquilo que já disse aqui várias vezes neste programa. A coligação não está adquirida. Desculpe, cada um tem os seus feelings, eu estou aqui para dizer os meus raciocínios. Mas o seu é que não está adquirida ou é que não vai ser reeditada? Que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Lembra-se, como ouvimos, até nós somos comentadores humildes os dois, mas há os comentadores muito inteligentes. E os comentadores muito dotados disseram ao longo deste tempo todo que a coligação ia ser feita muito cedo e devia ser feita cedo. E houve quem fosse dizendo, olha, não, que isto vai ser mais tarde, até para os partidos mostrarem as suas diferenças, se não perde valor acrescentado, tudo isso. E, de facto, que é tarde, entre aspas, é o mais tarde possível. E porquê? Porque, de facto, também há diferenças. E, portanto, as coisas não são... Eu, por acaso, às vezes tento pôr-me no lugar das pessoas que passam a vida a ser desmentidas pela realidade. Deve ser chato fazer análise e comentário, pois a realidade nunca confirmar e passar a vida a explicar porque é que a realidade não confirmou a análise. Mas é um facto, a coligação, veja que Passos Coelho não dá nenhum sinal. Aliás, foi Marcos Mendes na SIC, no sábado, julgo que disse, e bem, que não havia nenhuma negociação neste momento. Ao contrário do que chegou a circular, que havia aí grupos de trabalho, sim, a fazer acordos setoriais, não sei, que não havia nenhum. E, portanto, nós estamos em abril e as sondagens continuam a dar que nem PS, mas também a coligação com os dois partidos juntos também não tem hipótese de maioria absoluta, tanto quanto se consegue vislumbrar. E há uma doutrina forte, de facto, no PSD, próximo da sua liderança, que diz que não vale a pena haver coligação se não for para ter maioria absoluta. E, portanto, este mas dado... aí estamos no campo quase da adivinhação, não é? E da futurologia, porque não, pode haver indicações de sentido de voto, mas... Sentido de voto como? Não, se os partidos forem juntos às eleições ou separados às eleições. Pode... São as sondagens. Certo, exatamente. Mas não há sempre uma dose de risco, não é? Pois há dose de risco, mas quer dizer, a análise que é feita é, se o PS e o CDS vão coligados e não tem maioria absoluta, não havendo uma forte subida dos partidos à esquerda do PS, será o PS o primeiro partido. Não é? Uhum. Se não há maioria absoluta à direita, tenderá o PS a ser o primeiro partido na Assembleia. E a questão, pois, quem é que o Presidente convida para formar governo? É o líder do partido da coligação que tem mais votos ou o líder do maior partido? Então o PSD vai correr os riscos, e o CDS também, de haver coligação para não formar governo, para não ter maioria absoluta primeiro e depois para nem sequer formar governo? Esta é a questão décima. É por isso que eu, muitas vezes, quando ouço, pronto, a política portuguesa vai por aí fora como se houvesse coligação. E eu, sempre da minha parte, tenho tentado pôr o dedo no ar, até por escrito, verbalmente, a dizer, olha que eu não dou isso por adquirido. Mas depois, pronto, ouço assim, quase um broá coletivo, calce, que vai haver coligação. Mas eu, sinceramente, e este sinal...
Tem alguma intuição, António Vitorino? Eu costumo dizer que eles estão condenados a entenderem-se. Porquê? Porque a aposta de ganhar só é credível se tiver a maioria absoluta. Porque se a coligação não tiver maioria absoluta, dificilmente terá condições para formar um governo estável. E, portanto, as sondagens mostram que, apesar de tudo, e isto não é uma ciência exata, isto é, nem sempre se prova que uma coligação não perca também alguns apoiantes. Votariam individualmente num dos partidos da coligação, mas que não endossam a coligação. Bom, mas considerando isso agora de fora, eu acho que a única hipótese que o PSD e o CDS têm de criar aquilo que eu chamaria uma ilusão de que podem ter maioria absoluta ainda em coligação. O país está ou não excessivamente, ou tem estado ou não excessivamente dependente destas contas e o debate político propriamente dito muito esvaziado? Vamos ver, eu acho que o debate político ainda não começou, para lhe ser totalmente sincero, porque o debate político é contraposição de programas. Eu sei que todos os comentadores dizem o PS não apresentou propostas, o PS não tem ideias, e eu pergunto, bom, e a coligação? Só tem uma, é mais do mesmo. Eu não acredito que até ao fim a coligação possa tentar ganhar as eleições apenas dizendo vamos fazer tudo o que fizemos e se fazem favor votam em nós porque nós salvamos o país da bancarrota. Portanto, aquilo que serão as propostas para que os portugueses possam pensar sobre o que é o seu futuro nos próximos 4 anos, ainda nada disso está em cima da mesa. Agora, o tempo começa a escassear porque há opções muito decisivas a tomar sobre o futuro do país que ganham em serem discutidas democraticamente para evitarmos, e eu creio que isso não pode voltar a acontecer, que alguém ganhe as eleições, e agora estou aqui a aplicar isto a todos, que alguém ganhe as eleições dizendo que vai fazer uma coisa e depois venha a dizer afinal a situação do país não me permite fazer o programa no qual eu fui eleito. Mas não seria inédito, não é? Pois, inédito não, mas a democracia não é elástica. Isto é, o cântaro tantas vezes vai à fonte que uma vez quebra. E eu acho que está criado o caldo de cultura em Portugal para poder quebrar. E por isso é bom que aqueles que têm aspirações a governar compreendam que têm que expor muito clarinho, para português entender o que é que se propõem fazer no caso de ganharem as eleições. E esse debate ainda não começou. Ou será, Dr. Pedro Santana Lopes, que designadamente o Partido Socialista tem andado mais preocupado, e até mais do que se previa há uns meses, com a questão presidencial? Sim, agora tem sido o Partido Socialista que tem andado a tratar mais do assunto e, de facto, não se está a conseguir libertar porque é numa situação difícil, que é da partida não ter um candidato, digamos, óbvio, seu. Pode apoiar um candidato que não é seu militante. Daí não vem mal ao mundo, não é obrigatório, nem pouco mais ou menos, para a presidência da República. Há uma semana parecia ter, não é? Vimos Sampaio da Nova muito próximo de António Costa. Sim, apareceu pai 3 vezes no mesmo dia ou 2. E depois a necessidade de António Costa, enfim, de ambos se demarcarem e de António Costa em Berlim ter dito que não comentava a questão presidencial, basicamente. Que era tudo coincidências, sim. Tinham-se encontrado por acaso, aliás, como vê, se calhar são as câmaras de televisão passaram a andar atrás muito de Sampaio da Nova, mas ele não parou de aparecer nos últimos dias. Hoje foi a Belém, até o era no Técnico, depois foi na Câmara de Lisboa. Portanto, quem de facto não quer ser visto também não dá nas vistas, não é? Não procura não dar nas vistas. Ou não ir a determinados sítios, mesmo que devesse ir. Eu acho que está na cara que Sampaio da Nova admite ser candidato. Agora, de facto, o PS, não vou dizer deixou-se enredar na teia, mas manifestamente está embaraçado com a questão. O PSD também está por outras razões, mas a agenda das presidenciais, de facto, tomou conta da ocorrência. E este propósito, deixe-me dizer uma coisa, assim, só uma nota. Lembra-se quando eu dizia que a primavera era capaz de ser boa altura para apresentar? Lembro. Lembra? Não sei se preciso dizer mais alguma coisa. Depois de ter adiado para o outono. Pronto, e depois, eram tantos. E depois tenho aqui para ler Moraes Sarmento, diz hoje esta coisa extraordinária. Marcelo Rebelo de Sousa e o PSD tornaram clara a escolha de ser depois de outubro. Estavam concertados, coincidiram nessa opinião para ver se travava uma possível candidatura antecipada Pedro Santana Lopes. Resolveram esse problema e agora estão todos metidos num sarilho e vão ter que recuar de outubro para cá. Esta proliferação, eu não estou a dizer que isto é sábio, mas isto é proliferação old politics.
Esta proliferação de candidatos, gostava de vos ouvir sobre isso. É sinal de quê, Dr. António Vitorino? Em primeiro lugar, é uma proliferação de pré-candidatos. Sim, candidatos. Veremos candidatos. quantos chegarão à meta. Não é também totalmente inédito. Havia aquele Dr. Menezes Alves que concorria a todas as eleições presidenciais. Houve o vocalista do Zenapá 2000 que também se apresentou. Mas eu não estou a falar Mas olha que há alguns candidatos, a ver a peça que passaram há bocadinho, estão nessa linha. Mas pré-candidatos. Mas é evidente que estas eleições vão ser eleições muito curiosas sob esse ponto de vista. Deixe-me só dizer qual é a minha ideia básica. Historicamente, as eleições presidenciais, porque são a 2 voltas, são eleições onde há uma bipolarização esquerda-direita. E a grande dúvida que se coloca sobre estas próximas eleições presidenciais é de saber se elas ainda vão ser tributárias deste modelo clássico, esquerda-direita, ou se, pelo contrário, a evolução da taxa de abstenção, que é uma coisa que normalmente as sondagens não medem, mas nós já estamos com taxas de abstenção nas presidenciais acima de 50%. E esta proliferação de candidatos à esquerda, por enquanto, mas também uns quantos que já vão aparecendo mais descaídos sobre a direita. Nomes sobre a mesa há imensos também à direita. Também à direita. Sim. Se esta proliferação de candidatos não vai ser a primeira eleição presidencial com um paradigma diferente, que não obedece exatamente ao modelo clássico de polarização esquerda-direita. Isso não tem a ver apenas com as eleições presidenciais. Até nem tem a ver com a personalidade dos candidatos, com o devido respeito para com todos os pré-possíveis protos ou pré-ter-candidatos. Tem a ver com o ambiente político que o país vive e com aquilo que é a pergunta que nós temos que nos fazer. Mas para que é que queremos um Presidente da República? E qual é o perfil de Presidente que o país, neste momento, Mas essa carece? é uma pergunta quase de regime, não é? É. Como sabe, há quem defenda uma presidencialização do sistema. Por exemplo, o Dr. Rui Rio é muito claro e muito explícito, dizendo que achava que o Presidente da República devia ter mais poderes, embora ele hoje tenha dito que o Presidente da República devia ser